Olá, chegando mais uma vez aqui para a gente conversar mais um pouco sobre a palavra do Senhor, trazer aqui um pouco de força espiritual vindo pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, que a palavra do Senhor esteja nos fortalecendo, nos dando vida sempre. Para isso precisamos nos abrir para isso. O livro 7, ou o capítulo 7 da obra A República, do filósofo Platão, ela fala do mito da caverna. Mas o que é o mito da caverna? O mito da caverna é um relato entre, segundo o relato do filósofo Platão, entre Glauco e Aristóteles, onde eles comentam sobre a existência de umas pessoas presas numa caverna, e essas pessoas estão literalmente presas sem ter acesso ao mundo exterior da caverna. Elas estão ali imóveis, e tudo que elas conseguem ver é exatamente a projeção da entrada da caverna, do que a entrada da caverna permite entrar através de uma fogueira, uma projeção na parede que elas veem que essa fogueira projeta para elas. Coisa maluca, né? E é, isso faz com que essas pessoas elas desenvolvam, né? Elas desenvolvam certamente pensamentos automáticos, né? Elas devem ter desenvolvido aquelas ideias de que elas são aquilo mesmo, que elas não nasceram para ficar ali e vão ficar ali para sempre. Em um dado momento, uma delas se liberta, vai no mundo exterior, né? Tem que se adaptar à claridade, que ela estava na escuridão ali na caverna. E ela fica encantada com aquela situação que ela vê no mundo externo, aquelas coisas lindas, as pessoas, os animais, a natureza. Então ela se liberta daquelas coisas que eles tinham, né, a sensação que era lá dentro da caverna. E ela tem a ideia de voltar para contar para os outros que lá fora há liberdade. E ela pensa no problema que vai ter, né? Como que ela vai convencer aquelas pessoas que estavam exatamente pensando daquele jeito, né? Que estavam cheias de pensamentos automáticos, e elas tinham que ser aquilo mesmo, viver naquela situação mesmo. E o que são esses pensamentos automáticos? Esses pensamentos automáticos são exatamente esses pensamentos que nós chamamos, né, que se chama popularmente de crenças limitantes, onde as pessoas é, se limitam a algumas coisas, tipo assim, eu não consigo, eu não posso, eu nasci para isto, isso aqui não é para mim, fulano conseguiu, mas não é para mim, é para ele. São essas coisas que nos prendem em determinada linha de pensamento que não nos permite que, por nós mesmos, que a gente consiga alcançar algo mais além. Mas o que tem a ver essa filosofia toda com a palavra, com Cristo, com a Bíblia? Curiosamente, nós temos uma história também na Bíblia que se narra numa caverna. E nessa caverna, a gente tem um relato, que esse relato se encontra lá no livro de 1 Samuel, entre os capítulos, deixa eu só ver aqui, entre os capítulos 22 até o 24, onde Davi, fugindo da perseguição de Saul, ele se afugenta nessa caverna, e curiosamente essa caverna se torna o refúgio de muitos outros homens que estavam fugindo de várias coisas, várias perseguições, pessoas que estavam sendo procuradas para ser assassinadas, pessoas que estavam com problemas de todas as formas, assassinos, imagino que fossem pessoas da pior espécie. E Davi estava ali no meio deles. Sem contar que nem todos eram israelitas, né? Eram pessoas de todas as naturalidades ali. Nacionalidades, melhor dizendo. E o que fez Davi? Davi não se prendeu no pensamento automático. Se a gente vê o Salmo 142, ele narra ali, uma oração, uma exaltação da confiança a Deus. Ele não se entrega nesses pensamentos que dizem assim, você vai morrer mesmo porque o rei está te procurando. Você vai morrer porque o rei está te procurando. E
Ele não se entregou aos pensamentos automáticos, às crenças limitantes. A pergunta que a gente quer deixar hoje é: que pensamentos que te aprisionam? O pessoal do mito é contado no mito da caverna, da história de Platão, eles estavam aprisionados pelos seus próprios pensamentos, suas próprias crenças. O relato bíblico, no relato bíblico, aqueles homens foram transformados. Davi não entregou-se para aquilo. Davi transformou aqueles homens. Nós conhecemos na Bíblia que Davi formou um exército. Os homens de sua confiança são conhecidos como os valentes de Davi. Aqueles homens foram transformados, suas crenças, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles estavam sendo perseguidos, foram todas superadas. Se tornaram os valentes de Davi. Davi dali criou um exército, que mais na frente a gente vai conhecer na história de Urias, que Urias era um não israelita, mas que era um dos valentes de Davi. Que Davi, para ficar com a sua esposa, acabou cometendo aquele ato cometendo o assassinato desse homem. Urias foi treinado na caverna. Então, o que a gente está querendo trazer com essa história da caverna, das cavernas, tanto a caverna de Platão como a de Davi? A caverna, ela pode ser aquilo que abriga nossos pensamentos, a nossa vida, aquilo que nos aprisiona. E hoje a gente quer trazer a ideia de liberdade, de libertação, tá? Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse também: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há pensamento automático que prenda aquele que se dispor a aceitar a mensagem de Cristo, aquele que aceitar a mensagem da salvação, aquele que entregar a sua vida a Cristo. Esse é o apelo que a gente faz hoje. Entregue sua vida a Cristo. Pensamentos automáticos, eles são perfeitamente contornáveis. Eles são perfeitamente abandonáveis. Você pode deixar de lado porque Cristo traz uma nova esperança. Cristo é a esperança para o mundo em crise. Cristo é a esperança para uma vida em crise. É só a gente ver, só a gente lembrar que na crucificação, na hora da morte, aquele homem que se arrependeu, ele recebeu o acesso ao paraíso, ele recebeu a vida. Enquanto que aquele que não recebeu, aquele que fez críticas, infelizmente seguiu aquilo que estava programado para ele. Mas que crenças que ele prende? Que crenças, que pensamentos que te prendem? Não há pensamento que possa te prender quando você decide entregar a sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. Queremos, nessa oportunidade, que você encontre a verdadeira salvação, o verdadeiro Cristo, certo? Que você seja liberto dos seus pensamentos automáticos, dessas crenças que impedem, que lhe impeça, né? Melhor dizendo, que lhe impeça de você encontrar a salvação, a vida eterna, encontrar-se com Jesus Cristo. Se arrependa e encontre com Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, desde agora e para sempre. Não esqueça, curta, comente e compartilhe. Que Deus abençoe.